Olá, queridos irmãos, estamos reunidos através desse vídeo para ouvir sobre a palavra de Deus, para poder orar juntos. E nós queremos começar o nosso culto com o desafio que o nosso prefeito de Panambi, Daniel Rina, nos desafiou. E por isso quero convidar você a orar comigo pela nossa cidade, por esse tempo que nós estamos vivendo, que já começa desde a seca, com os seus desafios, as suas dificuldades. Então, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos a nossa cidade, Pai. Nós sabemos que Tu és poderoso e que Tu nos amas, e por isso Tu também se importa com todas essas coisas que estão acontecendo. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tua mão poderosa possa estar agindo também, para que possa mandar chuva, Senhor, para que essa seca não seja mais uma dificuldade, não seja mais um problema para nós. Que o Senhor possa estar também guardando a saúde de cada um dos habitantes aqui de Panambi, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, porque sabemos que Tu tens poder para guardar cada um de nós. Senhor, que aqueles que estiverem doentes, aqueles que forem ficar doentes, que tenham, Senhor, o tratamento necessário para que sejam curados, Senhor. Que Tu possas também colocar essas necessidades, Senhor, que nós temos, para que possamos ajudar essas pessoas, para que elas tenham o atendimento necessário. Que Tu possas dar sabedoria às nossas autoridades também do nosso estado, Senhor, do nosso país, para que sejam sábios nas suas decisões, sejam sábios naquilo que disserem, naquilo que fizerem, Senhor. Que Tu possas guardar os nossos corações, Senhor, de cada um de nós, na paz que vem do Senhor e que pertence a Ti, Senhor. Que Tu possas mostrar que Tu estás no comando, que o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas e que nós não precisamos nos preocupar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora quero ler para você um texto lá de João, capítulo 12. Nesse domingo nós celebramos o Domingo de Ramos. E é justamente por causa dessa passagem que eu vou ler que nós comemoramos esse domingo com esse nome. Então, aqui em João 12, versículos 12 e 13, diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Nesse domingo nós somos chamados a lembrar disso que aconteceu com Jesus um pouco antes dele ser crucificado. As pessoas sabiam que ele estava vindo e elas se prepararam com ramos, e quando ele chegou e entrou na cidade, elas celebraram a vinda dele. Elas reconheceram que ele era aquele que vinha em nome de Deus. E quando elas diziam Hosana, a tradução para essa palavra também pode ser salva-nos. Além de reconhecer quem Jesus era, elas também reconheceram quem elas eram e que elas precisavam de salvação. Nós também temos um chamado para nos prepararmos para esse momento de Páscoa que vem na próxima semana. E eu recebi recentemente um desafio de colocar na porta da minha casa um ramo, para lembrar dessa história, para lembrar desse tempo e também me preparar para esse momento que vem chegando. E eu quero desafiar você também. Eu já fiz o meu ramo e vou colocar lá na porta da minha casa. Eu sei que alguns de vocês já fizeram isso e quero convidar você que ainda não fez a colocar na porta da tua casa. Mas muito mais do que preparar a nossa casa para esse tempo que está vindo, quero convidar você a preparar o teu coração, a lembrar daquilo que nós vamos estar comemorando, a ler na palavra as histórias sobre a Páscoa, aquilo que Jesus fez. Fica aí o desafio para você então de colocar o ramo na sua porta e preparar também o seu coração para esse tempo que está chegando. Agora também nós queremos ouvir uma palavra que o David preparou para nós e quero convidar você a orar comigo para que Deus possa preparar o nosso coração para entender essa palavra que Ele vai nos trazer. Senhor Jesus, eu quero te pedir que Tu possas abençoar o David nesse momento e a palavra que ele vai nos trazer, que ele preparou, que o Senhor também possa estar com o Seu Espírito agindo no nosso coração para receber essa palavra e para que ela possa frutificar em nós.
Em nome de Jesus que oramos. Amém. Olá, pessoal! Então nós hoje vamos estar falando juntos sobre o nosso encontro com a palavra. Como a Zé já falou antes, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, o domingo que está antecedendo a nossa Páscoa cristã. E é incrível, né? Páscoa já está chegando, acho que algumas pessoas estão sendo pegas até de surpresa. Para algumas pessoas pode ser até novidade. Uau, semana que vem a Páscoa está aí. Sim, a Páscoa chegou bem rápido, mais do que nós imaginávamos. Será que nós já estamos muito acomodados com essa situação toda de estarmos em casa, estarmos em quarentena, que nos esquecemos do que está acontecendo no mundo? Uma coisa que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de quanto que a acomodação ela pode ser uma coisa ruim para nós. Porque quando nós falamos a respeito do Domingo de Ramos, da celebração do povo, o povo estava nitidamente incomodado, porque eles estavam sobre um reino que não era o reino de... porque eles estavam sobre um governo que não era necessariamente o governo de Deus. Eles estavam respondendo a autoridades que também não eram autoridades religiosas, eram autoridades estatais que também se opunham aos costumes e tradições judaicas. E quando Jesus Cristo veio a Jerusalém, eles celebraram com muita alegria. Uau, agora chegou o nosso governador, chegou o nosso Messias, libertador, ele que vai nos tirar dessa situação incômoda que nós não queremos mais que nos acomode. Pois bem, antes de tudo, se nós olharmos lá para trás da história de Israel, nós vamos ver que por diversas vezes Israel esteve vivendo situações que eram incômodas e que também acabaram se tornando um grande empecilho, porque eles não conseguiam mais, por forças próprias, se libertar de uma escravidão que já os aprisionava por tanto tempo. E agora estou falando aqui da época de escravidão que nós vemos lá em Êxodo. E eu quero que vocês possam agora nas suas casas estar abrindo suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos 6 até o versículo 13. Lá está escrito assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. E então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Essa história é um resumo do que aconteceu com o povo de Israel. Por que eles foram aprisionados? Quando nós falamos de Israel, nós estamos falando de uma nação inteira, uma nação que tem a sua história e o seu início um pouco mais atrás. Se você quer ler um pouco a respeito da história de Israel, eu recomendo que você leia na sua casa, Gênesis capítulo 12, a aliança que Deus faz com Abraão, prometendo-lhe que ele haveria de habitar numa terra boa, uma terra onde mana leite e mel, ou seja, onde que existem as melhores coisas do mundo, e também que ele faria de Abraão um homem muito abençoado por ter muitos filhos. E este seria o homem que iria conduzir uma nação que era a nação de Deus. Bom, essa história de Israel é uma história muito antiga, mas ela até hoje nos persegue. Nós hoje, se lemos a Bíblia, também recebemos uma aliança, recebemos uma promessa de Jesus, nos tornarmos agora uma nova nação, uma nação onde o reino não é um reino que é desta terra, é um reino que há de vir, e que ao mesmo tempo agora já estamos sendo chamados a rumar. Mas para que nós não caiamos nos mesmos erros do passado, nós temos que aprender com a história daqueles que já passaram antes de nós. E aqui, eu me perguntei a primeira vez, quando li esse texto, o que fez com que o povo de Israel permanecesse no Egito? Nós lemos na Bíblia que a terra prometida era a terra de Canaã. Por que será que eles estão nesse texto no Egito? Nós somos apresentados a figura de José.
Uma história bíblica que eu gosto muito, acho uma história muito bonita a respeito da restauração que Deus opera dentro de uma família. Mas se nós queremos entender um pouco o que está acontecendo aqui, agora preste atenção neste mapa que eu estou lhe mostrando. Você está vendo no mapa a terra de Canaã. Lá na terra de Canaã vivia Jacó e seus filhos, dentre eles José e seus irmãos. Jacó amava José mais do que os seus outros irmãos. Isso fez com que eles caíssem num desentendimento muito grande. Os irmãos se rebelaram contra o seu pequeno irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Lá no Egito, José permaneceu muito tempo sendo um escravo. Ele acabou ascendendo no poder, se tornando alguém muito importante, conquistando o favor do faraó, se tornou o governador do Egito. E depois disso, houve um período de muita fome em toda aquela região. Então, os irmãos de José, que estavam morando em Canaã, foram até o Egito para buscar mantimentos. Lá ocorre toda a reviravolta. José se revela como irmão deles, ele os perdoa. Eles acabam, então, se reconciliando. E José também chama que o resto da sua família que está morando em Canaã possa ir até o Egito. E lá eles permanecem durante o tempo da fome. Quando nós vemos no final de Gênesis a história de José, então, se encerrando, nós vemos a morte do seu pai, Jacó. Eles enterram Jacó, então, lá de volta em Canaã. E depois que eles fazem esse movimento de voltar à terra de Canaã, eles voltam até o Egito e permanecem lá. Pelo que eu olhei, são mais ou menos 215 anos que aquela tribo, a tribo de Israel, permanece dentro do Egito até que saem de lá libertos por Moisés. Mas, então, a pergunta que veio a mim, que talvez eu não achei uma resposta muito clara, foi o porquê será que eles continuaram ainda lá no Egito? Por que eles não voltaram imediatamente para a terra de Canaã, depois que passou toda aquela fome, foram de novo para casa? Porque isso parece muitas vezes a situação onde que você sai da sua casa, se hospeda num hotel, você permanece no hotel porque talvez, sei lá, estão detetizando a tua casa, mas você tem um momento de volta para casa, mas não, você continua no mesmo lugar que você estava morando. Por que será que eles tiveram que ficar lá? Será que não havia mais a oportunidade de eles voltarem? E pelo que nós vemos também no começo aqui de Êxodo, o povo de Israel estava se tornando cada vez mais numeroso, próspero. Eles estavam sendo de fato abençoados por Deus. Então eles se acomodam naquela terra e aquela acomodação se torna um incômodo na vida deles. Porque eles então acabam sendo escravizados sobre um rei, sobre um faraó, que era terrível, que não conhecia a história de José. E também vivia com medo deles, pensando, a qualquer momento, esse povo que está vivendo aqui na minha terra vai se voltar contra mim, vai fazer alianças com nações inimigas e vai dominar o Egito. Eles estão muito numerosos. Então, este rei os coloca sob um regime de trabalho escravo, de trabalho forçado, terrível, que acaba assolando toda aquela tribo. Se nós continuarmos a ler o texto, vamos ver que também o faraó estabelece uma lei onde que todos aqueles meninos recém-nascidos de Israel deveriam ser mortos, porque não poderia mais se multiplicar aquele povo. Então, duas consequências da acomodação de Israel são marcantes nesse texto. A primeira, que é a escravidão deles, e a segunda, a ocupação de Canaã, que é dominada por outras tribos, outros povos. A casa deles é tomada, e agora eles têm dois trabalhos: um, ser libertos, e outro, poder retomar a terra que uma vez era deles. Eu fiz toda essa exemplificação em cima do texto para poder ilustrar qual é o contexto onde surge a primeira Páscoa. A Páscoa, a gente talvez pensa ou tem na memória agora toda a situação da morte e da ressurreição de Cristo, que de fato é a Páscoa cristã. Mas antes da Páscoa cristã, o povo de Israel já havia celebrado a Páscoa, que era a celebração da libertação que aquele povo experimentaria pela mão poderosa de Deus. E agora, colocando esse contexto aqui, e também colocando depois o contexto da tribo de Israel, quando Jesus Cristo vem, eles estavam todos vivendo sob um domínio, sob uma escravidão. É interessante que existe o domínio e a escravidão que são impostos e aquela onde que está sendo sujeito. Sabe, existia duas formas de você se tornar escravo naquele tempo. Uma das formas era você ser dominado à força por uma nação ou então por um governante, alguém que te submetesse a esse trabalho escravo, e a outra era você se vender como escravo para então estar sob o domínio de alguém, para estar sob os cuidados de alguém. O povo de Israel
acabou sofrendo uma escravidão por estar muito tempo vivendo no mesmo lugar. Mas nós vemos que depois eles também se tornaram escravos, porque eles foram forçados por outros reinos, como a Babilônia e como a própria Síria, a se tornarem pessoas que eram exiladas da sua terra e que também agora estavam sob domínio daquela situação. E por muitas vezes o povo esteve ali pedindo e clamando a Deus: nos liberta, nos salva, Senhor, nos tira da situação que nós estamos vivendo agora. E eu quero alertar para nós hoje as duas situações que nós podemos nos submeter. Primeiro, nós estarmos nos vendendo como escravos por nos acomodarmos a uma situação que talvez em primeiro olhar nos pareça uma boa situação, favorável a nós, mas no fim das contas acaba se tornando um vício, um pesadelo. Eu falo isso a respeito daquelas práticas que nós temos na nossa vida, que nós vamos permitindo que aos poucos vão nos contaminando e nos prendendo numa opressão terrível. Já aconteceu com você, talvez, de lá no seu trabalho, onde que você está, você chegar num ambiente que é um ambiente contaminado, tóxico para você, pessoas que o tempo todo estão ali falando, mentindo uma para as outras, fofocando, falando palavrões. Você no começo se escandaliza com aquilo, mas logo começa a se acomodar. E essa acomodação, então, no começo, que antes te incomodava, daqui a pouco ela se torna normal, ela se torna um hábito. E daqui a pouco você nem se percebe, você já está vivendo uma situação, ela te deixa tão podre por dentro, mas você nem conseguiu perceber como é que você chegou lá. E também imagino o quanto que as famílias hoje estejam acostumadas com os erros dos seus antepassados, os erros dos seus pais, pensando: pois é, meu pai e minha mãe já foram assim, meus avós já foram assim, eu não vou ser diferente. Gente, será que nós temos que viver escravos dessas situações onde que nós nos metemos? Eu lembro de uma história que fala sobre um homem que tinha um camelo, era um beduíno desses que andava pelo deserto, e uma noite ele armou uma tenda. Ele preparou aquele lugar para poder dormir, estava muito frio naquela noite, ele se abrigou debaixo da tenda, e aí o camelo que estava do lado de fora começou aos poucos a chegar perto da tenda. O camelo botou a cabeça para dentro da tenda, o homem não se incomodou, pensou: tudo bem. E daqui a pouco o camelo foi entrando um pouco mais, o homem começou a se ajeitar dentro da barraca, se afastando um pouco, dando espaço ali para o camelo poder ficar um pouco, porque estava frio naquela noite. E sem perceber, o camelo foi entrando mais, até que o camelo estava totalmente dentro da barraca e o homem estava lá para fora. Existem situações na nossa vida que são assim, elas vão invadindo a nossa casa, invadindo a nossa mente, e as prioridades que nós tínhamos antes, elas então vão embora, os nossos sonhos eles são trocados por novos sonhos, sonhos ruins, por planos ruins, e nós não gostaríamos de sermos surpreendidos no momento onde que nós já estamos vivendo uma situação extremamente desagradável. Por isso, a Bíblia também nos recomenda a nos atentarmos se agora nós estamos vivendo uma situação na nossa vida que ela era antes cômoda, mas que agora acabou se tornando incômoda. E também existem aquelas situações que nós somos colocados, às vezes uma crise que nós estamos passando, quem sabe agora como os comerciantes estejam vivendo essa crise por causa de toda essa doença, ou então pessoas que agora estão doentes e dentro de casa têm que ser tratadas, habilitadas, pessoas que passam por uma perda, por algum ente querido, ou talvez passam pelo desemprego. Sabe, nós sabemos que todas essas situações elas podem surgir na nossa vida, mas existem situações que não são eternas, situações que têm um momento para acabar. Ou quem sabe também existem aquelas situações que realmente vamos acompanhar o resto da vida. Quem sabe você tenha se acidentado, perdido um membro do seu corpo, você não tem mais como recuperar isso. Mas o que fazemos diante dessas situações? Diante de todas as situações que nos oprimem, aquelas situações que nos incomodam, ou aquelas situações que nós tanto nos incomodaram que agora já nos acomodamos, mas não seria normal para nós nos acomodarmos nessas situações, o que nós fazemos? O que fazemos quando existe um grande opressor na nossa vida, que talvez é o próprio diabo, e ele se coloca lá no lugar, e ele quer nos escravizar, ele quer que a nossa mente, nosso condicionamento sejam voltados para as suas obras? Bom, nesse momento eu quero convidar vocês agora a abrirem as suas Bíblias em Romanos 12, versículo 2, um dos versículos mais famosos que nós temos a respeito dessa situação. Romanos 12, 2 está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos aqui em Romanos 12:2 que não devemos permitir que a nossa mente ela se amolde ao padrão desse mundo, ela está dizendo, não deixe se acomodar o pensamento do mundo num cômodo da sua vida, onde que você vai se deitar e ali você vai permanecer. Mas permita-se renovar a sua mente pela vontade de Deus. Quando a Bíblia está falando isso, está falando de uma vontade que não é uma vontade estática. Nós muitas vezes pensamos, fazer a vontade de Deus é cumprir um monte de leis, é estar vivendo dentro de um padrão de vida e é isso e acabou. A vontade de Deus é maravilhosa porque o Espírito Santo de Deus ele é vivo, ele é eficaz, ele está operando constantemente na nossa vida. Sabe, enquanto que existem N situações que nós estamos passando, talvez situações difíceis, como eu até já citei anteriormente, o Espírito Santo de Deus está cada dia renovando as nossas forças, renovando os nossos planos. Por quê? Porque Ele está nos orientando de acordo com a vontade de Deus. Uma vontade que não se acomoda com aquilo que o mundo tem a oferecer e nem com aquilo que você está vivendo. Mas é uma vontade que nos acomoda e nos molda de acordo com a mente do próprio Deus. Então, como nós podemos fugir das situações que nos oprimem na nossa vida? Nós só encontramos uma escapatória num libertador. Quando nós estamos falando da Páscoa, estamos falando da libertação que nós experimentamos através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que é a renovação da mente que acontece a partir da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo ela não é um acontecimento que ficou lá no passado, é um acontecimento que nos acompanha ainda hoje. E se você também, da mesma forma, deseja experimentar essa libertação, essa transformação, essa mudança, entregue sua vida a Deus. Entregue os seus planos a Ele. Peça a Deus, eu tenho uma situação que está me escravizando agora, eu não sei o que fazer para ser liberto dela, mas eu quero confiar em Ti. Se for da sua vontade que eu saia da situação, que eu saia desse desemprego, que eu saia dessa doença, que eu saia dessa crise, então, Senhor, possibilite os meios para sair dela. E se eu vou ficar nela por algum tempo ainda, Senhor, eu peço a Ti que Tu me ajude a atravessar por esse mar, atravessar por esse deserto, como até o Salmo 23 diz, né? Mesmo que a gente possa passar pelo vale da sombra e da morte, ainda assim, se Deus está ao nosso lado, nós conseguimos atravessar ele. Então a pergunta que eu tenho para nós hoje é a pergunta, será que nós já somos verdadeiramente libertos por esse Senhor? Ou será que nós ainda estamos vivendo acomodados nas mesmas situações e ainda permitimos que sejam elas aquelas que vão determinar o rumo da nossa vida? Clame a Deus, ore ao Senhor, converse com outros irmãos, tenha comunhão, para que você possa experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus quer trabalhar na sua vida, assim como Ele enviou ao povo de Israel um libertador que foi Moisés, Ele envia a nós hoje o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar das situações que nos prendem. E talvez não seja a libertação da maneira que você gostaria que acontecesse, como também foi com o povo de Israel, na época onde eles estenderam seus ramos para a entrada do Messias. Eles queriam um libertador político, mas tiveram um libertador que veio salvar de algo que era muito pior do que o governo de Roma, da morte eterna, de viver eternamente longe e distante de Deus. Deus ele tem planos muito maiores do que as crises que você está passando agora. Deus ele tem planos para a sua vida. Não permita que as situações elas te acomodem da maneira que você está, mas permita a você mesmo experimentar esse Deus, experimentar a sua agradável e perfeita vontade. Eu quero te convidar a ir na tua casa, entrega todo o teu caminho ao Senhor, as tuas angústias, aquilo que oprime o seu coração, aquilo que você está vivendo e você diz, parece que eu não consigo, parece que eu nunca serei liberto dessa situação. Creia, Deus tem o poder de trabalhar na tua vida através de todas essas situações e também Ele considera a libertação não da maneira que você quer, talvez, mas da maneira que você precisa. Confie nesse Senhor, entregue a sua vida dele e tudo mais Ele fará. Também eu quero agora convidar você a escutar o testemunho de um irmão nosso da fé, do PUB, né? Quem o conhece bem como PUB também sabe que o nome dele é Luiz, mas vamos escutar o que ele tem a falar também a respeito desse assunto que foi conversado até agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o PUB, né? Como muitos me conhecem, Luiz Evandro. Acho que por Luiz Evandro ninguém me conhece, né? Mas eu vim para
falar um pouco para vocês e sobre o que está acontecendo hoje nesse nosso mundo aí, sobre essa pandemia. A gente já vem de muito tempo aí enfrentando essa crise econômica, né, bem grave também. Estava tudo se alinhando agora nos últimos anos aí, né? Mas agora com tudo isso aí vai agravar um monte de situações. O pessoal muito aflito, todos aflitos, na verdade. Que nem eu também tenho minha empresa. Então, eu queria falar um pouco sobre se adaptar às situações e se reinventar em cada situação. O que nós precisamos ter hoje com o que está acontecendo é paz e muita sabedoria para fazer o que é melhor, porque na verdade realmente ninguém sabe o que está por vir, o que está por acontecer. Mas enfim, muitos sabem que eu estou doente ainda, né, que vem enfrentando isso, essa luta pela vida, né. Há um ano atrás eu descobri um câncer, e no dia que eu descobri o câncer, no mesmo dia eu já tive que tomar algumas decisões, porque do dia do descobrimento até no dia que foi feita a cirurgia, eu tive 12 dias. Nesses 12 dias eu tive que organizar tudo. Eu tive que organizar a empresa para que ela ficasse trabalhando sem mim, porque eu ia ficar no hospital e em casa, num prazo de uns 60 dias, assim, sem poder sair de casa. Então, eu não tive nem tempo de pensar na minha doença, mas eu tive que fazer tudo para que isso se reinventasse e se adaptasse. Deu certo. Fiz a cirurgia, foi tudo bem. Comecei a trabalhar já de dentro do hospital, via telefone, com meus funcionários. Depois, assim, em casa. Eu não tinha como fazer diferente. Era essa a situação, não tinha como correr. Daí se passou, melhorei. Logo um tempo depois, descobrimos que tinha câncer em outro lugar, nos pulmões. Tivemos que começar imediato as quimioterapia. E isso era uma vez por semana. Dos 7 dias da semana, 3 dias eu conseguia trabalhar na empresa, um dia eu fazia quimioterapia e 3 eu passava mal. Mas, que nem no dia que eu fazia quimioterapia lá, tinha um sofá bem confortável, onde é que eu podia ficar deitado recebendo a quimioterapia, me deixaram trabalhar lá de dentro. Eu trabalhava com celular, podia organizar tudo, mandar orçamentos, fazer tudo. Eu levava junto uma sacolinha com caneta, papel, orçamentos, muitas vezes, projetos para ler. Assim eu me reinventei. Eu não tinha como fazer diferente. Tinha que ser assim, não tinha outra opção. Quando eu estava terminando as quimioterapia, que isso foi um prazo de uns 4 meses desse jeito, me deu uma infecção geral em todas as juntas devido a um corticoide que eu estava tomando indevido. Comecei a inchar. O primeiro lugar que inchou foi a minha mão esquerda, que eu sou canhoto, da onde que eu escrevo e desenho. Não pude mais desenhar nem escrever. Em uma semana eu tive que aprender a escrever com a direita e desenhar. E logo depois começou as pernas. Fiquei 45 dias sem poder caminhar direito, sem dirigir e sem sair de casa. Tive que muitas vezes passar serviço para os guri, fazer orçamento. Tudo essas coisas eu tive que muitas vezes fazer da cama. Eu não tinha como fazer diferente. Eu não tinha como fugir dessa situação. Tinha que ser desse jeito. Tive que me adaptar e reinventar a essa situação. Graças a Deus fiquei bem de novo. Um tempo depois, agora em janeiro desse ano, descobrimos um câncer no joelho. De novo, tive que me reinventar e me adaptar. Radioterapia todas as manhãs, podia trabalhar só de tarde na empresa, e daí os projetos, as coisas eu fazia durante a noite. Assim foi um período, né? Me adaptei, reinventei, não tinha como fazer diferente, tinha que
ser dessa forma, tinha que ser assim. Agora, há poucos dias atrás, com essa pandemia, tivemos que fechar a fábrica. Se adaptamos de novo, se reinventamos, trabalhando em casa, fazendo projetos e negociações com empresas. E daí tivemos que voltar, por causa tinha coisas que eram para o hospital aqui, que eram de necessidade. Trabalhamos com menos pessoal dentro da fábrica. Tivemos que nos reinventar e nos adaptar à situação. Essa semana a gente fez os exames todos da minha saúde, para ver como é que estava. Graças a Deus estou bem melhor, né? No quadro geral, assim, estou super bem. Os tumores que eu tenho, pulmão e aonde que era o rim também apareceu novamente. Esses não cresceram, até diminuíram de tamanho, mas apareceu num outro lugar, na minha mão esquerda, né? Que eu desenho, escrevo. Ali eu tenho um câncer no osso da mão. Vou ter que me adaptar de novo, me reinventar de novo. Vou ter que fazer radioterapias nessa mão. Daqui uns dias começa isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, é difícil. Foi um ano muito difícil. Teve dias horríveis, tive dias de dor, teve dias de angústia, né? Não foi tão fácil como eu estou escrevendo para vocês, mas não foi uma tragédia também que talvez pareça para uns, nossa, como foi difícil para ele. Você sabe que foi bem fácil, porque Deus estava sempre comigo, sempre ajeitou as coisas, isso mesmo antes de eu ficar doente, né? Com todas aquelas crises, com todos os enfrentamentos que tivemos, né? Com a perda da mãe, um monte de obstáculos que tivemos que passar, Deus sempre ajeitou tudo. Então, assim, nós temos que nos adaptar às situações. Muitas vezes nós não temos como fugir, que nem essa agora da pandemia, nós não temos como fugir, né? Nós temos que manter a calma, manter a paz. Sei que muitos precisam, muitas vezes, trabalhar, mas pensam, né? Vamos achar uma forma, né? Que nem eu, quando fiquei doente, eu não tinha o que fazer diferente. Ou era eu, ou era outra coisa. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês que às vezes a gente não tem como correr da situação. Precisa ser feito. Precisa ter muita paz, muita paz, esperar no Senhor, né? Hoje de manhã eu estava lendo no Salmo 16, no versículo 8, estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Assim nós devemos também nos levar a nossa vida. Sabe assim, estou muito feliz, muito feliz. Eu estou doente, mas eu estou tão feliz, assim, minha vida mudou tanto, mudou para melhor. A minha vida hoje é diferente, é uma vida mais calma, é uma vida mais organizada, é uma vida mais pensada. Hoje tudo eu entrego nas mãos de Deus, que nem agora, com esses novos resultados, né? Temos de novo que enfrentar um novo câncer num osso. Tenho muita dor, né? Dói bastante essa mão, mas eu fico grato porque eu vou ter o tratamento, né? Daqui uns dias pode ser que já está curado, né? Não tenho mais a dor e pode ser que tenha que de novo escrever e desenhar com a mão direita. Foi uma benção. Hoje eu escrevo com as duas mãos. Então, sabe, Deus sempre providencia. Deus não deixa nós na mão, né? Por mais assim que nem eu digo, tô doente, mas Deus não me deixa na mão. Deus me dá muito mais do que eu mereço. Então, irmãos, tenham paz, tenham sabedoria nessa época, né? Sei que é um momento de aflição, mas entreguem a Deus. Ele não vai deixar vocês na mão. Ele é muito bom, né? Deus é bom o tempo todo, tá bem? Eu quero desejar para vocês assim uma ótima semana e qualquer coisa, podem contar comigo. Vamos conversar, vamos fazer alguma coisa, né? Não vamos deixar de nos ajudar. Nós precisamos nos reinventar todos juntos. Um obrigado pela atenção e fico feliz de ter vocês ao meu lado sempre. Abraço. Agora nós também queremos ter um momento de orar pelos pedidos que nós temos na nossa comunidade.
Simone pediu para que nós orássemos pelo pai dela, seu Moisés. Nós também vamos orar pela vida do Pub e por todos os doentes que nós temos na nossa comunidade, para que Deus possa estar agindo. Então eu convido você a orar comigo. Pai de amor, obrigado por essa palavra que nós podemos ouvir. Obrigada porque podemos ter a certeza de que o Senhor venceu até mesmo a morte e que por isso nós podemos ter a liberdade. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida do seu Moisés e pedir que o Senhor possa cuidar da saúde dele e também do coração dele, Senhor. Que ele possa encontrar em Ti um consolo, que ele possa encontrar em Ti força, Senhor, para conseguir continuar com a sua vida, Pai, para ter alegria nos seus dias. Que o Senhor possa restaurar a saúde dele e possa guardar toda a sua família. Nós também queremos Te agradecer pela vida do Pub, Senhor. Obrigada pelo testemunho dele, por tantas coisas que o Senhor já fez por ele, por tantas vezes que o Senhor já agiu na vida dele. Pai, que Tu possa continuar fazendo assim também, possa estar guardando também o coração dele, dando, Senhor, o consolo, possa estar mostrando, Senhor, que Tu estás no controle dessa situação, possa trazer a cura, Senhor. Guarda a família dele também. E nós Te pedimos por todos os outros doentes que nós temos na nossa comunidade. O Senhor conhece bem cada um, conhece as suas necessidades, Senhor. Aquilo que nós trazemos no nosso coração, dos nossos pedidos, nós colocamos nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação e possa estar agindo em cada uma dessas situações, Pai. Vem, Senhor, estar na nossa casa, vem estar com a nossa família e prepare o nosso coração, Senhor, nessa semana para celebrar a Páscoa e celebrar que o Senhor Jesus vive. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Também queremos deixar um aviso para você. Na próxima sexta nós vamos estar realizando uma ceia e você pode preparar o seu suco de uva e o seu pão para a gente fazer isso de maneira online, mas mesmo assim poder estar em comunhão dessa maneira. Desejo a você um abençoado domingo, uma abençoada semana. Se você tiver pedidos de oração, se você precisa de uma ligação, você pode nos escrever e nós estamos à disposição para vocês. Que Deus te abençoe.